Olá, pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é Gil Moura. Ontem nós tivemos um momento muito especial, que foi uma palestra realizada no grupo Tarô e Astrologia. O objetivo dessa palestra seria mostrar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, como é que eu trabalho com astrologia e como que eu trabalho com o tarô de forma associada uma com a outra. No início da palestra, né, a gente recebeu os convidados. Queria, de antemão, agradecer a todos que participaram da palestra. E naquele momento, né, a gente conversou o tema, foi um bate-papo, cujo tema era astrologia e tarô. Para que vocês entendam bem, né, a proposta que foi feita, a proposta que foi feita foi, a gente tem um grupo de astrologia que é dirigido pelo G, que é um grande mestre. O G nos orienta, nos dá caminho, discute, debate temas interessantes da astrologia. É um grupo formado de alunos e de astrólogos que buscam um autoconhecimento através da astrologia. Já estamos aí uns 2 ou 3 anos trabalhando no grupo, muito conhecimento adquirido, muita troca. E o G é esse mestre, esse sábio, esse alguém que tem esse dom também da astrologia. Ele é um cara do TI, né? E ele trabalha muito mostrando ferramenta do SolarFire no nosso grupo, como utilizar o SolarFire para nos ajudar no dia a dia do astrólogo. E aí nasceu o interesse numa conversa com o G, de eu falar um pouquinho da minha casa 6, né? Que é a casa do trabalho, a casa da rotina, a casa da saúde. Como é que eu trabalho, qual é a minha rotina de trabalho. E eu, né, além de eu ser astrólogo, eu também sou tarólogo. Na verdade, o tarô veio primeiro que a astrologia. E eu, através desse bate-papo, a minha intenção é falar um pouquinho sobre como é que é a minha rotina, como é que eu encaro, como é que eu vejo, como é que eu posso juntar duas ferramentas tão fortes, tão importantes, quanto a astrologia e quanto o tarô, usando essas ferramentas para o meu autoconhecimento, e para o meu trabalho como terapeuta, ajudando o outro, conversando com o outro. O mapa, o mapa natal é quando você nasce, é uma fotografia que é tirada no céu e ali mostram como é que os planetas estavam arrumados, arranjados. O que isso diz para você em cada casa astrológica, da primeira casa até a 12ª casa astrológica. Quem é a tua identidade, que é o teu ascendente? Como você ganha e gasta o seu dinheiro? Lá na identidade Áries, no dinheiro, no financeiro, na segurança, na estabilidade, casa 2, Touro. Como é que você comunica? Qual a tua relação com seus irmãos? Casa 3, Gêmeos. Casa 4, Câncer, a mãe, a casa, a família. Casa 5, Leão, o prazer, o talento, a habilidade, a criatividade. Casa 6, essa casa que eu vou falar hoje para vocês. Como é que é o meu trabalho? Como é que é a minha rotina? Como que eu encaro essas duas ferramentas de trabalho que me ajudam no meu dia a dia de trabalho? Casa 7, como é que vai o seu relacionamento? A casa de Libra. Casa 8, casa do profundo, né? Casa de Escorpião, são os nossos medos, as nossas questões profundas, a nossa psicologia interna, o nosso encontro com o nosso eu, o sexo, crises, coisas que trazem crises dentro do ser humano. A Casa 9 é Sagitário, com um potencial expansivo de projetos a longo prazo, de uma viagem para o exterior. Casa 10, a nossa carreira, a nossa missão. Casa 11, a Casa 10 é Capricórnio, né? Casa 11, Aquário. Então, como que eu lido, né, como é que eu vou lidar com o grupo, com meus projetos? E Casa 12, a Casa da Espiritualidade, a Casa de Peixes. Então, nós temos na astrologia, através do conhecimento, né?
Através desse conhecimento, a gente vai estar ajudando, né, o paciente, o consulente. De contrapartida, temos o tarô, que é uma outra ferramenta, que é também uma ferramenta de autoconhecimento, de aconselhamento, que poderá ser usada no tratamento com o paciente, com o consulente, trazendo um conselho, trazendo uma palavra, muitas vezes ouvindo, porque na maneira que eu vou conceber uma consulta de tarô, é um confessionário, é um momento em que o meu cliente pode contar comigo e pode se abrir e falar aquilo que ele realmente quer dizer. Muitas vezes a gente vai ter um consulente, um paciente que não quer abrir realmente as questões. Quanto menos ele puder ser ele mesmo, ser objetivo naquilo que ele busca, mais ele fica distante de uma consulta que vai trazer uma boa resposta. Então, como tudo que acontece em Vegas morre em Vegas, assim é na consulta de tarô. É um confessionário. Se você não mostrar para você, para o seu tarólogo, o seu real problema, fica difícil para que o tarólogo possa ajudar. Então, eu vou utilizar na minha vida diária, no meu trabalho diário, algumas ferramentas junto com a astrologia para tentar ajudar o meu paciente. Em dado momento, o meu paciente vai me procurar como tarólogo, e eu vou conversar com ele sobre o quanto que seria interessante ele conhecer o seu mapa natal e a sua revolução solar. De repente, o meu cliente vai me procurar para um mapa natal, para uma revolução solar, e eu vou mostrar que talvez, dependendo da situação, ele precise de um reiki. Eu sou mestre em reiki, então eu posso ministrar um reiki à distância, ou ele pode escolher alguém da confiança dele que faça, que ministre esse reiki para ele, ou presencial, ou à distância. Existem casas que fazem esse trabalho de caridade. Você vai lá e você faz o reiki. Então, eu posso indicar, através da minha consulta, uma outra ferramenta adicional que vai ajudar, que vai colaborar com esse tratamento. Olha, eu achava que talvez essas questões, embora o mapa te mostrou muita coisa, mas você poderia se aprofundar, olhando numa mesa de tarô, algumas coisas, algumas questões, algumas perguntas, alguns aconselhamentos. Então, essa é a minha rotina de trabalho, né? É dessa forma que eu costumo trabalhar. Então, para a gente abrir, né, esse tema que o G me convidou para eu conversar com vocês, né, a gente preparou, né, uma chamada para que as pessoas pudessem participar dessa conversa, desse bate-papo, né? E aí eu falo um pouco de mim aqui nesse momento para que vocês possam conhecer um pouquinho o meu trabalho. Então, eu tenho aqui a palestra de hoje, né? Entre céus e as lâminas de tarô, um caminho de autoconhecimento e aconselhamento, com Sérgio Moura. Algumas pessoas me conhecem como Sérgio Moura, outras como Gil Moura. Gil é o meu apelido. Eu sou Sérgio Moura, eu sou astrólogo e tarólogo, e antes de tudo, eu sou um buscador. Minha caminhada espiritual e profissional é marcada pela escuta, pela observação e pelo compromisso com o autoconhecimento como uma ferramenta de transformação real. Ao longo dos anos, fui compreendendo que tanto o mapa astral quanto as cartas do tarô são caminhos de leitura do nosso interior, espelhos simbólicos que nos ajudam a entender quem somos, onde estamos e para onde nós poderemos seguir. Então, eu aproveito esse meu contexto, esse meu, eu defendo, né, essa tese, eu defendo que a gente pode chegar a um bom caminho com a ferramenta de autoconhecimento e aconselhamento, unindo a astrologia com um outro tema de conhecimento do astrólogo que possa facilitar e ajudar o paciente. Nós temos no nosso grupo uma astróloga, que é a Regina, que ela trabalha com astrologia e com floral. Então, ela vai identificar qual o floral para ajudar aquela pessoa a vencer aquele desafio. Então, são ferramentas combo, são ferramentas que se juntam, se auxiliam para fortificar o trabalho do astrólogo. Ela, como astróloga, ela utiliza o floral. Ela,
como uma conhecedora do floral, ela pode também utilizar a astrologia. Então a gente acaba fazendo esse trabalho bonito, forte, de combo, de força, de unir forças para o auxílio do nosso paciente, do nosso consulente. Nessa palestra, convido vocês a mergulharem comigo no meu dia a dia como terapeuta oracular. Aqui no Rio a gente está passando por uma virose forte, né? Uma virose braba aí. Ela vem como uma gripe, né? Nariz, garganta. E eu estou aqui tomando Redoxon para me ajudar aqui. A minha garganta não está nem muito boa, peço desculpas, mas está dando para levar. A minha voz é potente, né? Então está dando para levar. Então, assim, como é que eu trabalho, né, essa minha terapia oracular no meu dia a dia? É onde eu escuto atentamente o paciente ou o consulente. E o primeiro passo para a cura, né, é essa escuta. Às vezes o astrólogo quer falar muito e às vezes é hora do astrólogo, né, do terapeuta, seja ele com que terapia ele use, ele escutar um pouco mais, porque às vezes nas entrelinhas o paciente coloca alguma coisinha que você, com uma boa escuta, você percebe. E aí alcança, né, o verdadeiro aconselhamento. Então não é só falar, é saber ouvir também, que é uma grande ferramenta de trabalho. Então eu uso, né, essa escuta, escuto o paciente, tento entender, tento abrir a chave do coração dele para poder perceber aquilo que ele realmente quer. Muitas vezes o paciente tem medo de dizer o que ele realmente quer. Então a gente tem que ter essa habilidade, essa conexão para ter uma boa escuta. O meu trabalho, né, é guiar com firmeza, objetividade, sensibilidade, características que refletem o meu temperamento ariano com ascendente em Áries. Eu sou uma pessoa que tenho a minha essência no Sol, a minha essência, o meu Sol em Áries, que é regido pelo planeta Marte, que é o planeta da força, da luta, um planeta bélico, guerreiro, e o meu ascendente também é Áries, também é fogo. Então é muito fácil me identificar, porque a pessoa vê a essência e o ascendente no mesmo elemento, que é o fogo. Então eu busco na minha terapia ser direto, ser honesto, sem rodeios, mas sempre comprometido com a verdade e o bem-estar do outro. Tenho também a minha lua em Virgem. Quem tem a sua lua em Virgem, a lua é o sentimento, é como eu sinto as coisas, vai carregar a característica ligada à análise, praticidade e atenção aos detalhes no campo emocional. Então, de forma breve, eu vou passar aqui para vocês alguns traços principais de algum seguidor, algum amigo que esteja vendo esse vídeo e diga, poxa, minha lua é em Virgem. Olha que interessante o que foi falado aqui, né? Então, eu estou me analisando a mim mesmo. Como um ariano com ascendente em Áries, a praticidade, a objetividade, a franqueza, trazer o resumo, trazer uma leitura prática e objetiva, né? Uma forma de comunicar com uma verdade, mas com carinho, com força, mas com carinho. E aí o meu lado emocional, que vai falar da minha lua, que está em Virgem, vai falar de estar emocionalmente reservado. É aí que eu consigo ter a minha escuta, né? Observar o outro. Tende a demonstrar sentimentos com discrição, preferindo ações práticas a grandes gestos afetivos. Então, não é meu objetivo no meu dia a dia, na utilização do meu tarô, das minhas ferramentas terapêuticas e da astrologia, trazer aquele grande efeito, aquele grande impacto. É no pequeno, é no detalhe, é na palavra certa que eu vou atingir o coração do meu paciente. É uma escuta precisa e crítica. Eu busco a ordem e a lógica nas emoções, podendo ser exigente comigo mesmo e com o outro. Então, traz o detalhismo, traz o aperfeiçoamento, traz o perfeccionismo. Isso tudo está com essa lua em Virgem. Serviço e cuidado, sentir-se útil ajudando, servindo e organizando a vida das pessoas ao redor.
buscando segurança na minha rotina. Então, essa minha rotina da casa 6 com essa lua em Virgem, é lá na casa 6 que está a minha lua, né? Então, a minha rotina, a minha sequência, o meu controle, o meu passo a passo, ticando item a item. Então, trazendo uma estabilidade emocional que vem de hábitos estruturados e ambientes organizados. Como que eu, como tarólogo, como astrólogo, posso, eu tenho a boa escuta e eu tenho como organizar esses pensamentos e trazer clareza para o meu cliente. E, finalmente, sensível à imperfeição. Pode ser ansioso ou preocupado com falhas, precisando aprender a relaxar e aceitar o que foge ao meu controle. Muitas vezes eu quero controlar tudo, eu quero trazer essa cura mágica, mas não é assim, né? Então, nessa minha busca da perfeição, é uma busca eterna, porque nunca seremos perfeitos. Mas é válido, né? Você querer cada vez aprimorar melhor o seu trabalho e trazer mais segurança para aqueles que vão se chegar perto de mim, para um conselho, para uma ajuda. Então, eu trago nessa minha vivência prática, com símbolos astrológicos e arquétipos do tarô, unidos por uma proposta comum, aconselhar e fortalecer quem me procura. Cada atendimento é uma troca profunda, um momento de alinhamento de forças, de reconhecimento de padrões e principalmente de reativação da energia pessoal de quem se busca ajuda. Muitas vezes eu, numa consulta de tarô, numa consulta de mapa, eu falo algo que serve para eu mesmo me modificar, me atualizar, aparar as minhas arestas. É constante eu encontrar alguma dúvida, alguma questão no tarô, ou algum tema dentro da astrologia que me fala fundo também no meu coração, na minha alma, no meu trabalho de reconstrução do Sérgio Moura de cada dia. A minha linha de trabalho é clara, é levar orientação de forma acessível e transformadora, com foco em soluções. O céu nos mostra tendências, as cartas que revelam caminhos, mas é na escuta e no acolhimento que nasce a ponte entre os mundos simbólicos e a realidade concreta de cada ser humano. Então, nessa minha busca, eu procuro encontrar esse caminho do meio, né? Essa mediação. Se você também é um buscador de sentido, de direção ou de si mesmo, essa conversa é um convite. Vamos juntos, com coragem e verdade, caminhar rumo ao encontro com o que há de mais autêntico dentro de nós. Então, nessa conversa que nós tivemos ontem, né, foi uma conversa quente, calorosa. Nós tínhamos ali quase 20 participantes na nossa conversa, né? Então, esse momento foi muito forte. Só que, num dado momento, que eu já tinha adiantado uma parte da palestra, a gente percebeu que não estava gravando a reunião, o nosso bate-papo. Aí fala o ascendente em Virgem, né? Eu fiquei muito preocupado, porque as pessoas que não participaram da palestra iriam assistir esse vídeo. E aí, do momento que eu passei a gravar, eu já encaminhei para que as pessoas possam saber o que foi a questão do bate-papo. Mas uma parte foi perdida. Então, por isso que eu estou, mesmo agora, sem o calor humano das pessoas que estavam comigo naquele momento, eu estou revendo todo esse tema para que a gente possa aprofundar uma parte que não foi falada lá no início e que vocês possam entender, né? Ter agora aqui uma gravação completa dessa palestra. Então, meu objetivo é fazer mais uma vez a mesma palestra e dar oportunidade para as pessoas entenderem aquilo tudo que eu penso, como eu penso, da maneira com que eu organizo as minhas ideias, como é a minha rotina de trabalho e como eu alio a astrologia e o tarô. Então, não há aqui o objetivo de ensinar o astrólogo como ele deve agir. Cada astrólogo tem sua metodologia, mas eu quero mostrar a minha rotina, a minha casa 6, o meu dia a dia, como que eu encaro, né, o mapa, como que eu encaro o tarô e como que eu utilizo essas duas ferramentas. Me perdoem, como eu comentei com vocês, eu estou muito gripado.
Astrologia com essência. A arte de ler o mapa natal com clareza. A astrologia é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Mas para que ela cumpra esse papel com profundidade e eficácia, é essencial que o astrólogo atue com objetividade e simplicidade. O mapa natal é vasto, cheio de informações simbólicas, e cabe ao astrólogo o papel de filtrar, organizar e traduzir esses símbolos de forma acessível para quem o procura. Ao começar uma leitura, é fundamental partir do essencial. O que é o essencial? Na minha visão, são os três pilares da astrologia: a sua essência, que é o seu Sol, a sua data de nascimento, o seu ascendente, o Sol, o planeta que estava surgindo no alto do céu na hora que você nasceu, é a sua identidade, e a sua Lua, que mostra a tua emoção, como você sente as coisas. Então, dentro desses três pilares, que são a base de uma análise clara, temos o nosso Sol, o ascendente e a Lua. O Sol representa a essência da pessoa, aquilo que ela veio desenvolver ao longo da vida. O Sol é para a vida toda. É a descoberta que acontece a cada momento dessa essência forte dentro de você. É a identidade e informação, a consciência que vai ganhando força com o tempo. Entender o signo solar é entender onde está a luz interior, a direção da realização pessoal. O ascendente, que também é muito importante, mostra a forma como nós apresentamos, como que a gente se apresenta, né? Como nós nos apresentamos ao mundo, como somos percebidos pelos outros e a lente inicial com a qual interagimos com a realidade. É também o ponto de partida da jornada do mapa, dando pistas sobre o estilo de vida e o caminho, esse meu caminho de desenvolvimento. A Lua fala das emoções, dos afetos e da forma como reagimos instintivamente ao mundo. Representa o lado sensível, nossas memórias emocionais e a maneira como buscamos segurança e acolhimento. Ao focar nesses três pontos, o astrólogo pode oferecer uma leitura mais centrada, revelando o que é mais essencial para a pessoa compreender sobre si mesmo. Uma análise eficaz não é aquela que diz tudo, mas sim a que diz o que realmente importa. Menos é mais, principalmente quando se trata de se falar da alma. Então, a minha fórmula, né, quando eu como astrólogo, é de olhar esses três pontos do meu cliente, do meu consulente, do meu paciente. Quem ele tem na sua essência, quem ele tem no ascendente, quem ele tem na lua. Eu já começo a conhecer um pouquinho dessa pessoa com quem eu vou lidar. E aí, depois que eu olho esses aspectos, eu vou olhando os outros aspectos que são importantes também, mas deixando registrado aqui que o meu primeiro contato com o paciente é olhar esses três pontos que eu chamo de três pontos principais, né? Essa tríade, que é o Sol, a sua essência, o ascendente e a sua lua. Aí eu vou lá no mapa, eu vou ver quem são, onde estão os seus planetas pessoais. Onde está Mercúrio? Mercúrio é a comunicação, Mercúrio é o pensamento, Mercúrio é o raciocínio, é a expressão intelectual, é o intelecto. Então, onde está Mercúrio no meu mapa e o que que ele diz, né? Dependendo do local onde ele se encontra no meu mapa, ele tem uma mensagem de vida para mim. Quem é Vênus? Vênus, o planeta do amor, Afrodite, né? E Vênus é o planeta que vai falar dos aspectos de afeto, de amor, relacionamento, estética, valores pessoais. O que que é valor para mim? Vênus está ali numa casa, numa localização no meu mapa, me dando uma pista também de aprendizado da minha vida. E Marte, que é o planeta da guerra, da luta, do guerreiro, da batalha. Esse planeta que eu conheço tão bem, né? Com Áries no Sol e Áries no ascendente. E aí Marte fala de ação, o masculino, enquanto Vênus é o feminino, é o yin, Marte é o yang, é a força, energia, impulso, desejo, é o modo de lidar com meus conflitos,
como eu resolvo as minhas crises, os meus problemas. É Marte que vai falar sobre esse tema. Então, olhando esses três planetas, aonde eles estão localizados no meu mapa, esses são muito pessoais, sou eu, né? Então, como que eu ajo em cada situação da minha vida, dependendo da casa e de onde se encontram esses planetas. Aí uma outra escuta, um outro olhar, uma outra observação, eu vou adentrando no mapa e conhecendo melhor aquele ser que está ali na minha análise. Aí eu vou olhar o que chama-se de planeta social e geracional, que fala de como eu me relaciono com a situação do coletivo, como eu me coloco no planeta como ser humano em relação aos outros. Porque o pessoal está muito ligado comigo. O social está ligado com a minha visão perante o outro e da visão do outro perante a minha pessoa. E aí a gente tem Júpiter, que é um planeta de crescimento, fé, expansão, oportunidade, onde a pessoa busca o sentido. Saturno, outro planeta social geracional que vai falar de limite, responsabilidade, os meus medos, a minha estrutura e a minha maturidade, o meu compromisso. São planetas que falam do papel social da pessoa e como ela se desenvolve no coletivo e no tempo. Cada vez eu vou adentrando mais nesse mapa e olhando mais, como se eu estivesse entrando dentro do ser e indo lá no profundo, até o seu âmago. E aí eu vou observar o terceiro item, que são as casas astrológicas. Cada casa representa uma área da nossa vida. Eu falei no início aqui, né? A casa 1 é minha identidade, casa 2, que é Áries, casa 2, Touro, é o meu conforto, é a minha segurança, a minha estabilidade, o meu financeiro. Casa 3 é a minha comunicação com Mercúrio em Gêmeos. Cada casa vai ter um regente, né? Na casa 1, esse Marte forte de Áries. Na casa 2, temos Vênus protegendo Touro, sendo esse líder, esse regente da casa 2, do planeta Touro. E assim a gente vai caminhando a cada casa, só um curso de astrologia, para você entender cada casa, quem está ali como signo e quem está ali regendo como planeta. E aí eu vou lá profundamente pesquisar essa casa astrológica. Cada casa vai representar uma área da vida. Após entender os planetas e os signos, é essencial observar em que casa eles estão. Por isso mostra onde a vida nesses temas vão se manifestar. É no amor, é na carreira, é na família, é na espiritualidade, é na saúde. Qual é o tema, né? E os aspectos entre planetas, as relações angulares. Aspectos entre planetas revelam dinâmicas internas. Há uma harmonia, há uma tensão, há um talento, há um bloqueio. Então, um Sol em quadratura com a Lua, por exemplo, já fala de um conflito entre a vontade consciente e a necessidade emocional. A Lua que vai esconder, o Sol que vai mostrar. Na Lua, os segredos, os mistérios. No Sol, a clareza, a objetividade, o otimismo. E, por último, os nodos lunares. Nós temos o nodo sul e o nodo norte, que estão vinculados à nossa Lua. Os nodos são lunares, né? E um nodo do sul vai trazer o meu talento, o meu comportamento, a minha maneira de ver as coisas, trazidas de experiências passadas. Então, disso, o nodo sul eu já entendo bem. O nó do norte ele vai me apontar um caminho de evolução, e é o que eu tenho que buscar. Isso vai acontecer sempre no eixo complementar. Aonde está, ó, eu nasci no signo de Áries, meu ascendente é Áries e meu nó do sul está em Áries. Tudo que eu sei é ser um ariano, e muito bem. Quando está o meu eixo complementar, o que está em frente de Áries? Libra com o eixo complementar. Enquanto eu, na minha identidade, sou egoísta, em Libra eu procuro o outro. Então eu tenho que sair dessa postura do líder, do guerreiro, do lutador, daquele que empunha a espada, para ir para a visão de Libra, regida por Vênus, o diplomata, o que conversa, o que aconselha, o que harmoniza, o que tem elegância. Áries é bruto, né? E Libra
é delicado, Áries é tenso, Libra é leve. Então, a minha busca nessa minha vida é de vir a ser um libriano, deixando essa força do Áries, não dispensando ela, mas trazendo até um caminho do meio. Então, todas essas questões estão no nosso mapa. E o Quiron, que é o curador ferido, que vai mostrar onde eu tenho uma ferida profunda, mas que também essa minha ferida pode ser curativa. Eu posso curar o outro com a minha ferida. Há pontos mais sensíveis no mapa, como a parte da fortuna, Lilith, são extras que a gente pode também buscar, olhar, verificar no mapa. Então, todas essas questões são analisadas no mapa para trazer de forma objetiva e clara aquilo que eu posso levar para o meu paciente, para o meu consulente, como ferramenta de autoconhecimento e de aconselhamento. O tarô também é uma ferramenta de autoconhecimento e de aconselhamento. O tarô é o espelho da alma e o guia de caminhos. Tarô é uma poderosa ferramenta simbólica que vai muito além da previsão do futuro. Ela atua como um espelho da alma, revelando o que está no inconsciente e trazendo à tona questões que precisam ser vistas, compreendidas e integradas. Eu vou dar um exemplo, né? O meu cliente chega para mim e me fala de um determinado problema que é o que está afetando ele, preocupando ele nesse momento. Qual seria? O trabalho, o financeiro. E aí, durante o jogo, a gente vai vendo que tem um problema muito maior que o cliente não quis integrar na nossa consulta. Eu fui percebendo porque o tarô foi me mostrando que, embora o cliente tivesse dito que a relação afetiva, o relacionamento duradouro, o casamento que estava maravilhoso, não estava tão maravilhoso quanto ele dizia ou quanto ele queria acreditar. E aí o tarô vem trazer lá do profundo esse tema, que era um tema que ele não estava querendo abordar, mas que estava ali presente. Esse casamento é tudo isso da maneira com que você fala? Será que se você continuar fingindo que esse casamento não tem problemas, as rachaduras vão cada vez ficando maiores e quando você vê vai desmoronar tudo? Será que não é momento de aparar as arestas, de se abrir esse tema para se poder entender melhor? Nós somos seres humanos, tanto um lado do relacionamento quanto o outro. E aí um tema que não queria ser abordado foi abordado e foi curativo. E o cliente saiu dali preparado para enfrentar um olhar de uma coisa que ele não queria ver. Então, quando eu falo de integração, de trazer algo que você não queria compreender, não queria aceitar, não queria ver, foi integralizado ali no tarô. Tamanha a potência e a força do tarô como ferramenta. Por isso, o tarô também é um excelente instrumento de autoconhecimento e aconselhamento. Ele não dita o que deve ser feito, jamais o tarólogo ou o tarô vai ditar o que deve ser feito. Mas ele oferece clareza que a pessoa tome a decisão mais consciente, que ele possa ter um melhor aproveitamento da sua vida e das suas questões. Uma leitura bem conduzida não traz respostas prontas, mas insights valiosos para que a pessoa compreenda melhor a si mesmo e os seus desafios e as suas possibilidades. O tarô é, acima de tudo, um convite ao diálogo interno e à escuta da intuição. E aí a gente vai trabalhar com o tarô como uma ferramenta poderosa, junto com a astrologia, para você compor o seu trabalho na minha rotina diária. Eu recebi, né, eu vou dar um case aqui, eu recebi uma cliente para uma consulta de tarô, e hoje nós astrólogos, tanto com a astrologia, com o tarô, a gente observa que o nosso paciente, que o nosso cliente, ele está inteirado na vida, está inteirado nos temas, nos assuntos. Em geral, eu uso a anamnese para que eu possa fazer uma boa consulta, ter uma boa escuta. O que seria a anamnese? É uma pergunta, é uma conversa com o paciente, tirando as dúvidas. Ora, se eu vou fazer um mapa natal, eu preciso saber se essa pessoa
tem filhos, se ela tem mãe viva, pai vivo, irmãos, porque tudo isso aparece no mapa. Então, essas minhas perguntas são para que eu possa construir essa história desse mapa. Então, eu preciso dessas informações. Quando eu faço a consulta de tarô, eu pego a data de nascimento, a hora, o local. Eu vou marcar a consulta para amanhã, eu vou olhar o mapa dessa pessoa e vou ver aquela tríade que eu falei para vocês. Quem é a essência desse meu paciente? Quem é o ascendente? Quem é a lua? Eu já tenho uma ideia de quem é o meu paciente. Nesse momento em que eu fui atender essa minha paciente, ela não tinha, ela tinha muita urgência e eu não tive tempo de fazer a anamnese. E a gente abre a consulta conversando um pouquinho, porque eu vendo, né, as minhas ferramentas. Olha, você já fez o seu mapa natal? Hoje a gente vai tratar do tarô, mas o mapa natal vai trazer autoconhecimento e aconselhamento também para você. Vai também, às vezes, elucidar alguma dúvida que está dentro de você. E aí eu me surpreendi, né? Porque, como eu falei, os nossos clientes estão muito sabidos hoje, muito inteligentes, eles conhecem as ferramentas. E aí ela me disse: Não, eu tenho, o meu sol é em Leão. Eu perguntei: Você sabe qual é o seu ascendente? O meu ascendente é em Escorpião, e eu tenho Plutão ali na cúspide do meu ascendente. E aí veio a minha primeira pergunta: se você tem o planeta da vida e da morte no momento em que você deixa de ser feto, casa 12, e entra para a vida, nasce na casa 1, em Áries, sai de peixes para Áries, do ventre da mãe para a vida, né? Áries é a vida. Ali ele estava protegido na casa 12, dentro do útero. E aí eu perguntei para minha paciente: o que aconteceu de impactante quando você nasceu? E aí ela me disse que ela havia, estou usando esse case, para comprovar como numa consulta de tarô, a astrologia foi muito importante. E ela me disse que ela nasceu, ela parou de respirar, o coração teve uma parada cardíaca, e aí ela teve que ser ressuscitada, né? E aí depois o médico bateu na bunda dela, e ela realmente aí começou a dar uma palmada, né? E ela realmente começou a chorar. Então ela já nasce, morre e nasce. Tudo a ver com um evento de Plutão nessa cúspide. Ali já começava a nascer uma credibilidade, uma conexão, um link entre eu e essa cliente, que espantada ficou, mas como, né? Como você teve essa percepção? Através dos meus estudos, do meu conhecimento, me veio no meu ouvido essa pergunta, né? Porque eu tenho mentores que estão comigo. Aí ela me disse que ela era uma leonina de casa 10. Ora, leão, lá no alto do céu. O que que é a missão? O que que é a carreira? E eu perguntei, na casa 5 nós temos as nossas habilidades, os nossos talentos. A sua casa 5 é em quê? Em peixes. E aí eu falei, o que está ligado na sua carreira com o inconsciente? Eu sou psicóloga. E aí, com essa casa 5 em peixes, peixes é sacrifício. O que que acontece com seu filho? Você tem filhos? Eu tenho uma filha e ela é uma menina especial. Então, nesses primeiros 15 minutos de consulta, que não era uma consulta astrológica, eu trouxe um laço, um laço de credibilidade, um link com a minha paciente. Ela já me coloca que gostaria muito que eu fizesse o mapa dela, embora ela já tenha um mapa, mas que só pelas minhas observações que ela já ficou interessada no meu mapa, do meu mapa. Então, a maneira como a minha rotina acontece, eu vou mostrando as possibilidades de aprofundamento, né? E o paciente pode ir se encantando e se interessando pelo meu trabalho. E aí, agora eu vou falar propriamente dito do tarô, né? Depois desses 15 minutos que a gente conversou, eu tive um momento em que eu comecei a consulta do tarô, e ali foram feitas as perguntas, as pesquisas, os aconselhamentos, eu fiz uma boa escuta, percebi coisas que não estavam perceptíveis a princípio, fui lá no invisível e trouxe para a visibilidade. E aí, o que que eu falo do tarô, né? O tarô e a astrologia são dois caminhos de uma mesma sabedoria.
A astrologia e o tarô são caminhos distintos, mas profundamente conectados por um mesmo propósito: o autoconhecimento e a conexão com o simbólico. Ambas são linguagens arquétipicas que traduzem o movimento da alma e dos ciclos da nossa vida. Enquanto a astrologia observa o céu no momento do nascimento para revelar potenciais desafios, potências, desafios, ritmos pessoais, o tarô mergulha no presente para refletir o estado interior, revelar padrões inconscientes e orientar decisões. O elo entre essas duas ferramentas está nos arquétipos universais que elas compartilham: o louco e o sol, a lua e os signos, Marte e a carta da torre, por exemplo. Então, quando a gente lê o tarô, a gente pode ver a astrologia vinculada ao tarô. Vai nos ajudar a fazer essa leitura. Então, o tarô é uma ferramenta de muito estudo, de muito aprofundamento. A gente vai usar para ler o tarô a astrologia, a mitologia grega, mitologia nórdica, a mitologia egípcia. Tudo isso geram estudos que vão nos ajudar a interpretar essas cartas. É muito estudo, é muito aprofundamento. Quando unidas, né, a astrologia e o tarô, elas oferecem uma visão mais rica e integrada da vida, equilibrando razão e intuição, céu e terra, mapa e o momento atual. Então, como que surgiu o tarô na minha vida, né? Eu fui católico há muitos anos, trabalhei muito, sou apaixonado por Maria e por Jesus, São Francisco de Assis. Nada eu perdi da minha vivência católica. Foi um momento muito importante na minha vida, eu não desprezo, eu tive muito conhecimento, muita sabedoria, fui levado para muitos caminhos do Espírito Santo, mas acabou que a espiritualidade se achegou até mim. O meu mentor, que é o cigano Vladimir, ele se apresentou e me mostrou outros caminhos. Então está tudo guardado no meu coração, que a Igreja Católica me deu, eu não desperdiço nada, mas eu comecei uma outra jornada aonde hoje eu tenho uma visão espírita. Lá, quando eu olho os nodos lunares, eu vejo que talvez aquele nó do sul vem de outras vidas, vem de um aprendizado repetitivo, que o nó do norte vai me trazer uma oportunidade para que eu tenha uma nova visão, um novo aprendizado, um aperfeiçoamento, uma evolução espiritual. Às vezes, no mapa mostra muitos momentos em que eu vivo um karma. Por que eu não consigo engravidar? Por que eu não consigo um relacionamento? E aí tem essa pergunta, né? Por que minha vida financeira é tão difícil? O karma pode estar presente ali, nos dando um aprendizado. O que que eu vivi na vida passada que hoje está sendo difícil eu engravidar? Será que eu fiz algum aborto? O que que será que eu fiz que está tão difícil, está tão bloqueada a casa da minha fertilidade, de eu poder ser mãe ou de eu poder ser pai? Por que que o meu relacionamento é tão difícil? O que que eu fiz em outras vidas? Será que eu desperdicei amores? Será que eu submeti pessoas? Então, essas perguntas, elas vêm, eu acho que trazendo karma para a nossa realidade, a gente pode sim estar trazendo uma ferramenta de entendimento, de aceitação, de adaptação, de querer melhorar, de querer quebrar, transformar esse karma em dharma. Então, com a minha vertente espiritual, eu abri alguns caminhos para mim também na espiritualidade, vinculados às ferramentas do tarô. Eu também sou, como eu falei anteriormente, mestre em Reiki, trabalho com baralho cigano, com runas ciganas, com baralhos da esquerda, e tenho a astrologia também como essa potência que me auxilia no meu dia a dia. E aí, em 2018, eu fui até a Espanha, onde eu fui conhecer a região da Andaluzia. Era um pedido dentro do meu coração que o meu cigano Vladimir havia me feito. Eu e ele lá para Córdoba, para Sevilha. Vivi uma experiência de me arrepiar a todo momento, uma sensação de déjà vu, um momento muito bonito. E quando eu estava retornando da viagem, eu ouvi no meu coração o meu cigano Vladimir me falar que eu ia receber
um presente quando eu chegasse no Rio de Janeiro. E o meu primeiro tarô foi dado em 2018, foi quando eu comecei os meus estudos com tarô. Embora eu seja apaixonado pelo tarô, eu estudei muito, né, para compor esse meu estudo. Eu fiz essas conexões com a astrologia, as conexões com a mitologia, e entendendo, né, as duas vertentes do tarô mais poderosas, o tarô de Marselha, o tarô tradicional, a visão católica do tarô de Marselha. Depois, com o advento do tarô Rider-Waite-Smith, a Pamela Smith traz uma linguagem estruturada, uma linguagem trazendo para o esotérico. Então, a papisa se transforma na sacerdotisa, a casa de Deus se transforma na torre, a carta inominável na carta da morte. Então, a gente tem uma mudança de pensamento quando a gente tem Pamela trazendo o tarô Rider-Waite-Smith numa nova vertente. Mas ainda assim, estávamos trabalhando com uma cultura, com um povo, né, com o povo europeu, com a ideia, com as ideias de construção de arquétipos europeus. E eu me perguntava, será que a gente não poderia ter um tarô brasileiro? Um tarô onde esse arquétipo, esse personagem fosse algo, alguém, a história, a cultura, o folclore, as nossas lendas, traduzir cada personagem numa figura que seja uma figura conhecida. Embora que seja maravilhoso, belíssimo tudo que o tarô realizou, a minha proposta começou a nascer no meu coração, essa visão de que eu poderia ver no tarô o Brasil verde e amarelo, as nossas histórias, as nossas lendas, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa gente. E cada vez essa ideia foi se solidificando, fortificando, e eu acredito que é uma orientação espiritual que eu tive durante esse período de 2 anos e meio, quando eu resolvi, então, sublimar, materializar essa minha ideia de um tarô, que eu dei o nome de Tarô Raízes Brasileiras. Então, aproveitando o texto para ajudar também a explicar um pouco, né, dessa minha ideia, o meu projeto Tarô Raízes Brasileiras começa já quando eu iniciei meus estudos de tarô, em 2018. Me apaixonei por essa arte ancestral, sempre valorizei a história e a tradição do tarô, e com grande respeito por seus símbolos e significados, comecei a sonhar em criar um tarô que refletisse a riqueza do Brasil. Um país vibrante, um país cheio de lendas, culturas e belezas naturais, cheio de diversidade. Então nasce o Tarô Raízes Brasileiras. É um mergulho da diversidade, é um mergulho na diversidade, na história e na alma do povo brasileiro. Cada carta foi cuidadosamente pensada para representar não apenas os arquétipos tradicionais do tarô, mas também seus símbolos, personagens e momentos marcantes da nossa trajetória como nação. Os 22 arcanos maiores ganham vida através de mitos e lendas, representando a alma do Brasil e refletindo as forças que moldaram nossa história, conectando-se à nossa identidade cultural. Nesse projeto, o Brasil é o protagonista. A fauna, a flora, os saberes ancestrais, as festas populares, os povos originários, os trabalhadores, os artistas, os heróis e as heroínas, todos se entrelaçam em imagens cheias de significado, cor e vida. Perdão. O tarô é dividido em arcanos maiores e menores, reinterpretados com uma linguagem visual autoral e conectada às raízes do Brasil. Cada naipe dos arcanos menores representa um aspecto da cultura brasileira. A minha primeira pergunta, quando eu quis elaborar o tarô, é quem vai materializar isso? Quem vai transbordar? Quem vai colocar esse meu sentimento no papel? E aí eu tinha conhecido um ilustrador maravilhoso, de um trabalho que ele fez anteriormente. Tive a oportunidade de conversar com ele
sobre o trabalho na época, que eu estava fazendo meus estudos do tarô. E aí eu convidei Fernando Picelli, que é um designer, ilustrador maravilhoso, muito sensível, para que ele entrasse nessa jornada comigo. Dizem que nada é por acaso, né? E aí, num dado momento, a gente elaborando o tarô, eu perguntei, Fernando, eu não perguntei o teu signo. Ele falou, eu sou libriano. E aí eu senti no meu coração uma verdade. O eixo, esse eixo que eu busco, né? Sair do Áries e ir para Libra, né? Então eu vinha com o impulso, com a força, com a coragem, com a batalha, trazendo essa inspiração, e ele do outro lado, com a beleza, eu regido por Marte, ele regido por Vênus, trazendo a beleza, a delicadeza, a harmonia, a singeleza em cada imagem conquistada. Então, nesse eixo complementar, a gente fez um trabalho com esse caminho do meio, que eu mencionei, trazendo essas belíssimas figuras. A princípio, vou mostrar para vocês os primeiros 22 arcanos maiores do tarô Raízes Brasileiras. O tarô Raízes Brasileiras já é uma realidade no sentido das cartas todas estarem prontas, as 78 lâminas do tarô estão prontas, mas agora eu estou no momento que eu estou tentando me capitalizar para poder levar esse material para a gráfica. É um trabalho que, em termos de custo, nesses 2 anos e meio, com as ilustrações, foram gastos R$ 9.000. E agora, para que eu possa confeccionar 1.000 decks, está na faixa de R$ 30.000 para mim poder confeccionar os primeiros 1.000 decks de tarô, do tarô Raízes Brasileiras. Isso está fora da minha alçada no momento. Então, esse meu tarô está num projeto chamado Catarse, onde existe uma pré-venda. Então, aqueles que se interessarem podem me procurar através do meu WhatsApp, 2197-508-8556, para que possam receber o link do Catarse, ir lá olhar direitinho. E se quiserem comprar o livro e o tarô, será um prazer que vocês possam participar desse apoio para que eu possa viabilizar, materializar esse tarô, que a gráfica possa produzir essas cartas. O primeiro que começa a jornada é o louco, né? A gente traz aqui a figura do malandro, do Zé Pilintra. Ele está, como tradicionalmente, num precipício. Dali da mureta do Cristo Redentor, ele tem a visão maravilhosa da Baía de Guanabara, do Morro do Pão de Açúcar. Esse sol nascendo, né? Uma figura otimista, é uma figura que carrega uma rosa, é uma proposta de se apaixonar, é uma proposta de liberdade, de descompromisso, é uma proposta de impulso, de força avante. Então o louco ele vai começar essa jornada. Ele vem lá nos navios, quando aqui chegam os navios, né? E nos trazem, a Umbanda vai trazer esse personagem, que é o Zé Pilintra, né? Que é o malandro. Ele está ali com um cão que alerta ele: ô meu, você pode cair, cuidado, é a nossa consciência. Mas a gente vive, né? Com liberdade, a gente vive com impulso, com força. E a gente tem a visita do malandro no Brasil, e o malandro vai conhecer todos os outros personagens do tarô. A gente, cada carta vai ter a maioria das cartas vão ter uma visão de algum local, um convite para que conheçam o Brasil. Então, são vários pontos do Brasil belíssimos. Então, além da pessoa se interessar por saber quem é o Zé Pilintra, qual é essa história, qual é o link com o louco, a pessoa vai também conhecer um pouquinho das nossas terras, das nossas belezas, das nossas paisagens. Na segunda carta, que na sequência é o Mago, a gente tem o Saci Pererê, que é uma lenda do sul do país. Aqui eu trago no fundo uma cachoeira de Corupá, proveniente das terras de Santa Catarina, onde a lenda aparece, né, no sul do Brasil. Então, o mago é o Saci Pererê. Ele que tem a agilidade, a rapidez mercurial que essa carta indica, né? Ele que manipula os elementos, vai trazendo a água, as pedras, a terra, o ar, fazendo roda-moinho e trazendo o fogo e a lemniscata sobre sua cabeça. Na sua bolsinha, ele tem seus objetos de segredo misteriosos.
suas poções mágicas. Ele tem todos os elementos a seu favor. Na figura da sacerdotisa, nós temos a ideia de Perséfone, né? Perséfone, que foi, na mitologia grega, representada pela carta da sacerdotisa. É uma jovem bela, uma jovem que está ali no fundo com o farol da Barra, em Salvador, em terras de Salvador, em terras da Bahia, com o seu oráculo, com o seu poder ali de consulta, com a sua mão no coração, que ela é uma mulher da intuição, uma mulher que sente, ela tem um olhar penetrante, ela sabe o que você fez no verão passado, ela tem o conhecimento da vida e da morte, ela segura a romã, que tem o seu simbolismo com a mitologia de Perséfone, ela tem nos pés da mesa a figura relacionada à letra grega B e J, o lado negro e o lado claro, a claridade, a luz e a treva, a coluna preta e a coluna branca. Então, ela vai trazer todas essas referências e essa lua, que é uma conexão astrológica. Cada carta vai ter a sua conexão com a astrologia. A gente lá no Louco tinha Urano, no Mago tinha Mercúrio, aqui temos a Lua. Então, eu trago todos esses componentes para a carta da Imperatriz, com a regência de Vênus. Aqui, quem é a Imperatriz, né? Princesa Isabel não chegou a ser imperatriz do Brasil porque houve a mudança do regime político com a República, mas ela tinha um desejo no seu coração. Ela era casada com o Conde de e ela queria ser mãe, mas ela não engravidava. Na época, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida não é como hoje, mas já existia a Basílica. Já tinha se descoberto o milagre da imagem. E aí ela vai até a Aparecida e faz o pedido à mãe. E Nossa Senhora Aparecida concede a ela 3 filhos. Então a gente tem aqui uma grande imperatriz, a imperatriz do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, em devoção e agradecimento, em gratidão à santa. é, a princesa Isabel manda derreter joias de ouro e manda fazer a coroa. E manda fazer esse manto cravejado de pedras que foram tiradas das próprias pedras que a princesa tinha para construir esse manto. Até então, a Nossa Senhora Aparecida não tinha esse manto. Ele foi produzido, preparado, elaborado, bordado com muito carinho pela princesa Isabel. Então, eu conto essa história no livro. Não dá para contar todas as histórias porque seria muito demorado. Aqui, Dom Pedro II, né, que foi imperador do Brasil, nós tivemos 2 imperadores. E na figura de Dom Pedro, né, essa figura de um apaixonado pelo Brasil, de alguém que fez muito pela nossa terra, sai daqui com tristeza, com o coração em lágrimas. Então, nós temos um imperador. A regência de Áries aqui, que é uma carta de liderança, de controle, de força, de poder. O nosso Papa, o nosso guru, o nosso especialista, a psicografia, atrás o Cristo Redentor de braços abertos. A gente tem na figura daqueles aprendizes que estão na figura do Papa tradicional, um pai e uma mãe que aguardam aqui uma carta do seu filho que partiu para outra dimensão, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação. E as chaves que foram dadas a Pedro, né? A de prata e a de ouro, estão na mesa. Temos a figura dos enamorados. O Boto sai do rio Amazonas buscando o amor. Ele encontra a jovem que vai estar com ele naquele momento, vivendo a carta dos enamorados. Aqui, a carta dos caminhos, a carta da escolha, da tomada de decisão. Tem um caminho levado até um sol que se põe e tem um caminho mais escuro que vai em direção da lua. Qual o caminho que eu vou escolher? Qual a decisão que eu devo tomar? Na carta da velocidade, da força do carro, da carruagem, temos aí a lembrança de um grande vencedor das corridas de automobilismo. Temos aí o verde e amarelo respeitado por todo o mundo, com aquela canção tan 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 que alegrava o nosso coração nas tardes de domingo. Então aqui nós temos a carta do direcionamento, do foco, da luz, a carta que vai falar da força, do movimento, da velocidade.
Temos na carta 8 a carta da força, né? A representatividade da carta do carro com câncer, a carta da representatividade da força com leão. Temos aqui, representando os povos originários, uma bela mulher, uma bela índia, e que ela consegue abrir a boca do leão, mas não é o leão, não. Na nossa terra a gente tem a onça pintada, na nossa terra a gente tem o mico-leão dourado. Terras da Amazônia, terras fechadas, aonde trabalha a carta da força, a sensualidade, a sexualidade, a razão e a emoção são testadas aqui. Não é a força bruta. Na carta 9 temos o nosso profeta Gentileza, que escreveu nas pilastras da Avenida Brasil que gentileza gera gentileza. Ele que entregava flores, ele é o nosso eremita. Temos a representatividade com o signo de Virgem. Temos aqui a carta da roda da fortuna, o que sobe, o que desce, o que ganha, o que perde, o Maracanã com a sua forma de roda, a taça Júlio Rimet conquistada, o gol que é feito lá em cima e o gol que é perdido aqui embaixo, a representação das quatro forças elementais. Nós temos a Vitória Régia, que representa a água, temos o pau-brasil, que representa a terra, temos a coruja, Raja Mortalha, que é a que canta, que pia, que ela anuncia a morte, que representa o ar. E no fogo temos a onça pintada. Temos a representatividade de Atena na Carta da Justiça, Brasília, né? Essa figura dessa imagem, dessa estátua que representa a justiça, aquela que é plena, aquela que é verdadeira. A Carta da Justiça, que vai falar de karma, também vai falar de decisões a serem tomadas. Temos a carta do enforcado, que eu gosto de chamar de dependurado ou pendurado, o nosso pendurado, né? O nosso mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes. Embora ele tenha sido executado no Rio de Janeiro, eu trago aqui no fundo a cidade de Vila Rica. Cada imagem aqui do fundo fala do Brasil, fala das terras brasileiras, são paisagens, né? A gente tem na carta da morte o Curupira e a nossa coruja rasga-mortalha, que é uma coruja que pia na hora que ela anuncia a morte de alguém. Temos aqui a referência com o escorpião na carta. Temos aqui a carta da temperança, uma carta de paciência, resiliência, força. Uma carta aqui de cura. Temos aqui os médicos, São Cosme e São Damião, Poços de Caldas e suas águas curativas, a representação de Sagitário. Temos aqui o diabo, que está aqui no fundo com a visão da Catedral do Rio de Janeiro e dos Arcos da Lapa. Quem está acorrentado nessa carta, quem vive dependente do diabo, que vai trazer o seu amor de volta, que vai te trazer a riqueza rápido e fácil, que vai fazer essas promessas, que vai fazer você caminhar nos caminhos da vicissitude, né? Temos aqui a configuração com o signo de Capricórnio, a carta da torre, um momento marcante em que tudo desmoronou, quando o nosso museu no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, pegou fogo, a falta de cuidado, de zelo, né? Um museu abandonado pelas estruturas governamentais, que acaba destruindo todo um acervo. Eu, como carioca, que visitei, que conheci, tudo foi perdido. É uma carta que tudo vai ao chão. Dom Pedro II, que é o patrono de todo esse espaço da Quinta da Boa Vista, vendo de costas para todo esse incêndio, de algo que ele deixou de tão poderoso, tão bonito, tão cultural para o povo, e é tudo destruído pelas cinzas e vai ao chão. E agora, em 2026, após esses anos que aconteceram o incêndio, está sendo feita toda a recuperação do chão, vai surgir um novo museu, mais bem preparado, cuidado, para que possa novamente oferecer conhecimento para o nosso povo, cultura. E aqui, as peças que foram encontradas estão sendo recuperadas, reaproveitadas, um trabalho belíssimo. Então, da torre, daquilo que é desmoronado, nasce algo novo, algo bom.
A carta da Vitória Régia, que vai ser a nossa carta da estrela, que conta uma lenda indígena de Naia. Não dá para contar todas as histórias aqui. Temos que comprar o livro, temos que fazer o curso para ter um maior aprendizado. Na carta da Lua, temos os filhos de Tupã, Jaci a Lua e o Sol Guaraci. Temos na carta do julgamento um momento muito importante. Um momento em que a escola vai atravessar a avenida, onde vai ser cantada uma música que vai trazer um enredo. Foi o rio que passou na minha vida e meu coração se deixou levar. A Escola de Samba do Rio de Janeiro, Portela, trazendo o despertar, o tocar das trombetas, uma carta de cobrança, uma carta do passado que vem, onde há um julgamento real. Todo ano as escolas vão participar de um público que vai depois votar e vai escolher quem é a campeã, quem merece receber, né, esse troféu, esse prêmio. Então aqui conta uma história de vida. O tema que a escola vai contar é um tema, é uma história, é algo que aconteceu, é algo que vem para nos despertar, para a nossa reflexão. E, por fim, em Foz do Iguaçu, com as forças das águas, a Carta do Mundo, o Ouroboros, o Boitatá, que é uma cobra que traz a lenda brasileira, vinculada à carta, está aqui o planeta Saturno. E, finalizando a apresentação, a carta Verso, que é a carta que vai mostrar o pau-brasil a jornada do louco no tarô Raízes Brasileiras. Não teria como eu apresentar aqui todos os naipes. Em Copas eu falo da água, eu falo da Amazônia, dos povos originários. No fogo eu trago as Olimpíadas, eu trago os nossos atletas, a nossa força de inspiração. Na carta do ar, né, no naipe do ar, em vez de espada, eu trago algo que fere tão forte quanto uma espada, a língua, aquilo que eu escrevo, a história, aqueles que contam uma história, os romances, e vai ser identificado em cada carta um romance de um escritor famoso brasileiro. E, por fim, a nossa riqueza, né? A nossa riqueza, a nossa terra, cheia de riquezas, um povo rico de cultura, de lendas, de riquezas naturais. E aí também a gente vai trabalhar nas 10 cartas também essas riquezas. O livro, que é um convite para vocês conhecerem toda essa história, e o meu agradecimento a vocês que participaram da palestra. Ao final da minha fala, eu quero deixar aqui o meu sincero agradecimento ao Mestre G por sua generosidade e sabedoria e por nos guiar nesse caminho tão rico que é o estudo da astrologia. Agradeço também a todos os colegas do grupo pela escuta, pela troca e pela oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês, da minha rotina, do meu dia a dia. É sempre um privilégio poder dividir o que aprendemos e, ao mesmo tempo, receber tanto em retorno. Que possamos seguir juntos firmes em nosso propósito de crescimento em conhecimento, mas, acima de tudo, em evolução pessoal. Com humildade, consciência e conexão com o que há de mais verdadeiro em nós, muito obrigado de coração, do Gil Moura, do Sérgio Moura, por vocês terem participado desse momento tão importante, em que eu apresento, além de eu mostrar a minha rotina diária e como eu utilizo a ferramenta da astrologia e do tarô no meu dia a dia, de eu ter a oportunidade de apresentar esse trabalho que está em execução, que vocês possam ter gostado, que vocês possam, aqueles que estiverem à vontade no coração, buscarem o meu contato para apoiarem o projeto. Muita gratidão, gratidão imensa. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até logo. Até breve.